Olá, minha borboleta linda, tudo bem? Eu sou a Flávia Vieira e nós estamos aqui para mais um podcast muito especial, que é o nosso Papo de Varanda, com essa convidada maravilhosa, a Kênia. Pessoas comuns, histórias extraordinárias. E sabe aquela conversinha gostosa que a gente tem com uma amiga muito querida? É o que vai acontecer aqui. E você fica ligadinho com a gente, porque você vai poder ouvir tudo do nosso papo. E todo bom papo tem que ter cafezinho, isso aí. um bom cafezinho. Isso. Porque nós somos mineiras, né, gente? Faltou o queijinho, né? Mas nós já comemos um requeijão ali escondido de vocês, tá? Vamos começar assim. Começa pela identidade. Primeiro nós queremos saber quem você é. Depois nós vamos querer saber o que você faz e conhecer a sua história, que é de arrepiar. Oi, gente. Então, meu nome é Kênia. Em primeiro lugar, assim, eu sou filha amada do rei, né? É assim que eu me vejo e eu sei que eu sou. Sou mãe, sou esposa, sou casada há 28 anos, né? Tem 31 anos que eu e meu esposo estamos juntos. Eu sou mãe de 2 filhos, um tá com 25 anos e a outra o Senhor recolheu quando ia fazer 4 aninhos de idade, que é também uma história para outro papo, sabe? Pra gente falar sobre isso. E é isso. Trabalho, né? Faço Você é uma empresária maravilhosa. Você é uma empresária. Você é empresária. E, Kênia, é um prazer e uma honra ter você aqui comigo. Obrigada. Fica tranquila. Relaxa. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. Amém. Eu sei que o Senhor tem feito muito através de você. Amém. E em você. Amém. E como a gente já estava conversando, eu quero que a gente só continue mesmo esse papo agora, para que o mundo possa ver e se inspirar nessa pessoa que é a Kênia. E a gente acha que para fazer o extraordinário a gente tem que fazer coisas assim muito diferentes. Não, é sobre fazer o ordinário com amor, com dedicação, com carinho. Verdade. Que é isso que você transmite, né? E eu quero que você comece contando a sua história. Lá do comecinho mesmo, da menina Kênia, né? E aí vamos passar aí pelo seu casamento, aí veio os meninos, né? Veio essa perca tão irreparável. E o que eu posso falar? Que eu já me inspirava em você, já te achava assim, poderosa, muito forte. E eu sei que você buscou aí inteligência emocional nessa caminhada, né, pra suportar, mas que acima de tudo você sempre buscou o Senhor. Isso. E daí veio mais uma fase. Isso. Mais uma fase. Mas vamos lá, vamos começar, vamos conhecer a menina Kênia. Conta pra gente. Então, eu cresci em uma cidade pequena, né? E assim, não foi uma história muito agradável, tá, gente? Acho que quando eu vou me recordar de toda a minha vida, assim, teve uma fase que eu acho que ela tem a ver com a fase quando a Duda nasceu. Eu cheguei a pensar assim, meu Deus, nada vai dar certo na minha vida? Eu nunca vou ser feliz, né? Por quê? Porque eu cresci nessa cidade pequena, né? Com muita dificuldade mesmo, assim, de faltar o que comer, né? Eu falo que eu não vivi Acho que todo mundo tem aquela coisa assim que... meu pai perdeu o emprego, uma fase, e eu vivi um período ruim. Não. Se for contar toda a minha infância, a adolescência, né? Foi um período muito grande, assim, de muitas dificuldades. Muita escassez mesmo, assim. Da gente ter vez da casa cair em cima da gente, com a chuva, né? Então, assim, as paredes caírem. Foram muitas coisas. Eu nem estava preparada para isso, que eu achei que a gente ia falar mais sobre essa última fase, essa última prova, né? Vencendo agora, graças a Deus, mas assim, me lembrando, né? Aí vem várias recordações. Então, assim,
Foi um período bem complicado, né? Eu nunca tive meu pai presente. Foi algo que eu acho que eu tive que ir me curando aos poucos, né? Ali na minha caminhada com o Senhor, foi algo que o Senhor foi curando, né, o meu coração em relação a isso. Entender, porque é muito difícil quando você não tem o amor do seu pai, é muito difícil você ver Deus como seu pai. Então esse processo eu passei, né, até o dia que eu consegui chamar Deus de paizinho. E isso é maravilhoso. E, gente, vocês não reparam, eu falando dos meus problemas, assim, o problema em si, uma dor, eu não choro, mas quando eu vou falar de Deus, mas eu falo que a presença dele é linda e que constrange e que, assim, a gente não se aguenta, né? Eu falo que a gente se enche daquela presença e ela é tão maravilhosa que ela constrange a gente, né? E eu não consigo me segurar, tá, gente? Não, vocês vão me ver chorar. E assim... Tá liberado. Então tá bom. Liberado. Aqui nós já aprendemos que as emoções, elas têm que ser sentidas. Isso. Elas têm que serem vividas, aceitas. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, se vier vontade de chorar, você vai chorar. Se vier vontade de gritar, você vai gritar. Isso. E tá tudo certo. Tá tudo bem. E quando Deus entrou nesse negócio, Kenny? Então, eu me converti, eu fui conhecer Jesus verdadeiramente quando eu estava com 25 anos, 24 anos. Agora, gente, eu fiz 47, tem dia 18 de janeiro eu fiz 47 anos. E então, esse tempo todo são 30 anos, né, praticamente, de conversão, né? E assim, foi um tempo de muitas descobertas, muitas lutas. Foi maravilhoso, assim, você conhece Jesus, você quer meio que abrir cabeças e botar ele lá dentro, né? Aquela coisa tão gostosa do primeiro amor. E eu vivi isso tudo intensamente. E nessa fase foi quando eu tive a Duda. Eu tinha me convertido, tinha poucos anos que eu tinha me convertido. Aliás, não me lembro, tô me lembrando da história. Eu me converti na gestação da Duda. No 8º mês de gestação, foi bem incrível. No dia que eu soube que a minha filha ia nascer com problemas. Ainda eu não sabia o que era direito, mas no dia que eu tinha ido no consultório do médico, e aí a gente... lá dentro eu fiquei sabendo do problema, mielomeningocele, hidrocefalia, depois síndrome de Arnold-Chiari, umas coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Então, foi tudo novidade, eu comecei a estudar sobre aquilo, pesquisar sobre aquilo, e aquela luta e aquela busca sem saber o que ia acontecer, né? Porque o prognóstico não era dos melhores. Nossa, Kenny, eu não faço ideia, né? Eu tô com uma bebezinha de 9 meses, né? A Maria Rosa. Maria Rosa é mais popular do que a mãe dela, né? Então, assim, vocês devem conhecer a Maria Rosa. E a gente já é uma ansiedade natural, né? Aquela expectativa, aquela espera. E eu vejo que eu tive uma diabetes gestacional, que é algo muito brando, né? Hoje até muito comum. E assim, as pessoas não são muito sutis, né, pra dar esses diagnósticos, e assim, e eles jogavam assim, lá em cima, você vai pra casa sem o bebê, ela pode fazer uma hipoglicemia no ventre, e pode fazer depois que ela nascer, e você vai receber alta e ela vai ficar, é um bebê giga, ela tá enorme, não sei o que, tem que tirar. Gente, foi tanta coisa, eu falava, tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Quantas vezes a gente não saiu chorando, e era uma coisa assim, né? Então tem os cuidados, né? Eu tive todo cuidado, tomei insulina, eu fazia exercício físico, fiz até o finalzinho, né? Você via lá, ali firme, pilates, caminhada. Eu fiz toda a dieta que me foi pedida. Então, tudo que cabia a mim, eu falei, Senhor, eu vou fazer tudo que cabe a mim, o que cabe ao Senhor, o Senhor vai fazer. E ao mesmo tempo a gente via assim, a falta de tato, né? Porque você é velha, você tá sendo mãe velha. Porque eu decidi ser mãe depois dos 40
E o Senhor escolheu me dar, Isso. né? Eu orei e pedi, o Senhor pôs. Isso. Então, eu falo que ela foi gerada primeiro do coração de Deus, depois no coração do meu esposo e Com depois certeza. no meu ventre. Então, assim, tá tudo certo, né? Então, cada um com a sua Uhum. bênção. E Isso. no tempo dela, tá Uhum. tudo certo, né? Não tem Sara aí, Isabel e Isso. quantas outras, né? Até muito mais do que eu e foram abençoadas com filhos. Amém. Então, assim, eu vejo, a hora que você foi falando esses nomes aí, eu fico imaginando você lá jovenzinha, que com muito menos maturidade, né? Eu falo que a gente ainda tem uma inteligência emocional e tem o Senhor, você recém-convertida. Aham. E que bom que Deus entrou nesse negócio, né? Porque se não fosse o Senhor. Nossa, meu Deus, acho que eu tinha parado nesse momento, né? Quando eu vejo assim, eu falo que foi o Senhor que me conduziu, foi um presente, né? A conversão foi um presente pra mim, porque senão eu não teria conseguido. E nesse dia que eu fiquei sabendo do diagnóstico, eu estava me despedindo, eu tinha ido ao hospital, tava minha sogra, meu esposo, foi no dia que a gente foi ver o ultrassom, tava minha sogra assistindo, meu esposo, meu filhinho, e a minha irmã, se eu não me engano, também tava todo mundo assistindo o ultrassom. E aí o médico falou, tem alguma coisa errada, e me pediu para procurar o obstetra, né, o médico que eu tava fazendo acompanhamento. E aí eu fui. E chegando lá, assim, ele falou, procura neurologista que vai te explicar direitinho. E o diagnóstico, assim, não era bom não. Falou que se ela andasse, ia andar com dificuldade, né, todas aquelas coisas. É muito horrível. Mas quando ela nasceu, foi pior ainda. Porque aí quando ela nasceu teve o diagnóstico de síndrome de Arnold-Chiari. Vai eu pesquisar essa síndrome de Arnold-Chiari. Ela tem tipo 1, tipo 2, acho que até tipo 3. E então ela tinha uma compressão. Gente, eu não sei, eu tô falando o que eu aprendi, né? Não sei se tá muito técnico, mas era uma compressão no bulbo, que é algo que vem aqui atrás. Então, se tivesse a compressão, a criança não respira. A Duda, ela nasceu com Apgar 0, ela nasceu sem respirar. Ela já foi entubada desde a hora que nasceu. Então, e aí foi aquela luta. Eu morei com ela praticamente 3 anos e meio no hospital. 3 anos, isso, mais ou menos isso, que eu morei dentro do hospital. Eu ficava 3 meses no hospital e ia embora, eu ficava 1 semana em casa. 2 semanas. Aí ela ficava muito mal, eu voltava pra lá de novo porque precisava do respirador, precisava de tudo isso. E seu menininho mais velho, Nossa, com quantos anos? 4 anos, quando ela nasceu, ele tinha 4 anos. Então assim, e foi o sonho, eu tive o sonho de ter ele e o sonho de ter a Duda, né? É aquela coisa, eu acho que eu vivi o meu primeiro luto, que foi o luto do sonho, né? Porque eu queria ter o meu casal de filhos, era o que eu sonhava, ter o meu casal de filhos. Quando eu soube que era uma menina, eu fiquei super feliz, porque assim, nossa, tô realizando meu sonho. E eu sonhava, gente, simples, eu imaginava descendo a rua da minha casa, eu, meu esposo, e a gente segurando na mão de cada um, e a Duda nunca andou. Então, foram vários lutos, né, na vida. Primeiro, a luta, eu não pude sair com ela do hospital, né, como às vezes a maioria das mães fazem, leva seus filhos, e eu me lembro que eu fiquei no quarto e assim, a outra mãe tava amamentando o bebê, sabe? E aí eu olhava aquilo, assim, eu falava, gente, o que vai acontecer? Porque até então eu não sabia. E assim, a Duda nasceu e já foi fazendo todas as cirurgias, né? Ela fez a da mielo, que tira ali, a mielo é o líquido da medula, ela não sobe. Consequentemente, forma um saquinho preto ali embaixo e aquilo é tirado, porque as vértebras, ela fica desemendada, porque é todos os ossinhos assim, é como se tivesse uma falha aqui embaixo. E aí nessa falha dá essa bolinha, né? E foi tirada, ela nasceu e já fez essa cirurgia, tão pequenininha, né? Já fez essa cirurgia, já colocou a válvula com 1 semana, né? Por conta da hidrocefalia. Graças a Deus, o perímetro cefálico dela não cresceu, ficou certinho. Só que dali a pouco a Duda teve que fazer mais uma cirurgia, que era essa de descompressão do bulbo. E eu assinei um termo, porque hoje esse médico é falecido, Dr. Samuel Caputo, me lembro, um dos melhores, né, neurocirurgiões. E foi bênção ter ele. E assim, ele me disse, olha, se eu pegar uma veinha, ela pode morrer ali na mesa de cirurgia.
Então vocês como pais, precisam ter consciência disso. E assim assinamos o termo e a Duda foi. E eu não tinha segurado ela no colo ainda, desde que ela tinha nascido. E isso já tinha umas 3 semanas, umas 3, 4 semanas. E eu não tinha segurado ela no colo. E eu parei ao redor desse berço. E eu comecei a chorar. Chorar. E aí chegou uma enfermeira e perguntou: por que você tá chorando, mãe? Aí eu falei assim: porque eu não segurei meu filho no colo. E eu não sei se eu vou segurar ela. Ela vai pra cirurgia, eu não sei se ela vai voltar. Porque o médico tinha me dito isso. E a gente ora, mas o medo existe, né? E aí naquela hora ela falou assim: por isso não. E ela cheia daqueles fios, aquela coisa mais difícil pra poder pegar. Ela senta aqui na cadeira, pegou a Duda e botou no meu colo. Então assim, foi maravilhoso, né? Isso, segurar ela pela primeira vez no meu colo. Depois de essas pessoas dias. Não saem do nosso coração. Não são anjos enviados do Senhor, me lembro né? daquela enfermeira até hoje. Me lembro da doutora Alda. Gente, que anjo maravilhoso. Ela chorava junto comigo. Porque assim, a gente já chegava, olhava uma pra cara da outra. Nesse dia, foi um dia que eu me lembrei disso, que eu te falei assim: eu nunca vou ser feliz. Nesse dia foi um dia que daí a doutora chegou. E ela chegou perto de mim, começou a me olhar e chorar junto comigo. E eu comecei a desabafar com ela: doutora, eu nunca comi uma gelatina. Olha só o que veio na minha mente. Eu nunca tive uma geladeira, doutora, pra comer uma gelatina. E eu queria fazer uma gelatina. E eu fui falando de detalhes. A gente nunca teve um papel higiênico em casa. Olha os detalhes. E eu fui falando aquilo tudo pra ela. Eu falei assim, e agora eu pensei que eu ia ser feliz. Eu pensei que eu ia embora com minha filha e que a gente ia ser uma família feliz, né? Tanto é que depois ela me relatou que ela não teve coragem mais de comer gelatina, gente. Ela falou pra mim: olha, não consigo mais comer gelatina porque eu me lembro de você. E ela falou isso chorando, né? Então são detalhes que vêm na mente da gente. Passou toda essa fase, a gente ia pra casa, voltava. Quando a Duda fez 3 anos e meio, aconteceu um milagre tão grande que ela ficava no oxigênio e ninguém conseguia tirar esse oxigênio. Era meio litrinho. Quando chega meio litro, já tira, porque não tem como ser menos que isso. Mas a Duda não saía desse meio litro. E um dia ela começou a puxar, que vinha uma mangueirinha assim, gente, tinha um concentrador de oxigênio e a mangueirinha, e ela começou a puxar aquilo. E ela fazia tipo assim. E a Duda era super inteligente, gente, a coisa mais linda. Eu dizia assim pra ela: quem é a florzinha de Jesus? Ela levantava a mão, sabe? Era a coisa mais linda, assim, super inteligente. Eu conversava com ela sem a gente... Não tinha o diálogo, né? Porque a Duda não saía a voz. Mas às vezes eu esquecia que ela não falava, porque era muito intenso a nossa conexão e o nosso diálogo. Você entendia tudo. Tudo. E aí nesse dia a Duda começou a fazer... Fazia assim, brava e tirava. Aí eu botava de novo: filha, você precisa ficar, não pode ficar sem o oxigênio. Olhava pra ela, ela fazia e jogava. Aí nesse momento, o Senhor falou no meu coração: você se lembra do que você me pediu? E eu parei e falei assim: entendi, Deus, então tá bom, eu não vou ter medo. E botei ela, ficava pertinho de mim. Então assim, era lavando a louça e olhando ela sentadinha no chão. E ela tirava, começava a ficar cianótica, que é roxinha, começava a ficar roxinha, que ela parava, o cérebro não mandava comando pra ela respirar. E aí ela parava de respirar assim. Aí eu ia olhando, ela ia ficando com a boquinha roxa. Aí eu: Duda, respira pra mamãe. É assim, ó. E ela ia e fazia. Aí a boquinha ficava vermelha de novo. E isso foi indo. Quando passou 1 ou 2 semanas, aí eu comecei a contar pras pessoas. Entendeu? E ela foi conseguindo. E eu falava: Duda, respira. Aí quando ela ia dormir, ela tinha a apneia do sono. Se ela tava aqui, ela tava no meu colo e ela começava a ter sono, ela ia parando. Então se eu deixasse ela morria ali. Então aí eu já tinha que conectar ela no aparelho quando ela dormia, né? Mas assim, eu tive o prazer de ver o Senhor, eu sei que Deus faz milagre, né? E assim, eu fiquei questionando essa parte pra Deus quando as pessoas falavam assim: vem dar um testemunho na minha igreja, quando a Duda faleceu. Aí eu falava assim: Deus, que testemunho é esse que eu vou dar?
um testemunho de perda, ela morreu. Eu não sei se isso tem muita beleza nisso, sabe? Só que Deus me fez enxergar, assim, toda a beleza que existiu nisso. E não é fácil. Então, assim, e Deus ministrou no meu coração assim, o milagre é você. É você não ter deixado de me amar. É você não ter saído da minha presença. Porque no dia que a Duda faleceu, um dia antes, eu acordei, ela tava ótima, gente, ótima. E eu acordei com uma dor tão forte no meu coração, que eu falo, mãe, sente, viu? E eu acordei com dor tão forte no meu coração, e eu senti a necessidade de dizer pra Deus o quanto eu amava ele, mas de uma forma diferente. Foi estranho. Eu falo que foi uma coisa só minha e dele, não é pra muitas pessoas entenderem. Porque eu já tinha falado pra Deus que eu amava ele, já tinha orado tantas vezes pra Duda ser curada, mas nesse dia foi algo totalmente diferente, que eu vejo que foi um momento meu e dele. E a Duda acordou ali no bercinho, gente, com aquela cara mais linda, sorrindo pra mim. E aí eu comecei a orar ao redor do berço. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. E eu gritava. Foi uma coisa, eu nunca tinha feito isso, gente. Nunca tinha feito isso na minha vida. E eu gritava, eu sei que o Senhor pode fazer. Deus, eu quero ver minha filha andar, eu quero ouvir a voz dela, eu quero ver ela comer, né? Quero tudo isso, a Duda nunca tinha feito. E eu fui falando pra Deus tudo o que eu queria. E fui dizendo pra ele, eu sei que o Senhor pode fazer. E era uma certeza muito grande no meu coração. Mas ao mesmo tempo eu disse pra Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Gente, e eu não tinha nem... Eu falo que tudo, até a vontade de adorar vem dele, né? A palavra de Deus diz isso. Até a vontade de adorar vem dele. Então ali naquela hora eu vi esse versículo se cumprindo na minha vida. Porque era ele. Aquela adoração, ele me deu. Não era eu não tinha força para aquilo. E eu comecei a dizer para ele, se a Duda não andar, eu vou continuar te amando, mas eu sei que o Senhor pode fazer, eu só quero te dizer. E era uma conversa tão assim, igual tá eu aqui. Você tá entendendo, Deus? Eu só quero te dizer que assim, se o Senhor não fizer, eu vou continuar te amando. Era uma coisa, era muito cara a cara. Foi muito, muito intenso mesmo. Nunca vou esquecer esse dia. Sua fé. Isso. A sua fé me constrange. A sua fé me constrange. Ai, gente, eu falo assim, só Deus mesmo na minha vida. Eu não consigo, não teria força, né? Por isso que eu acho mais lindo ainda, né? Deus na vida da gente. Porque eu sei que o que eu não consigo, Ele faz por mim, né? E aí, nesse dia, eu declarei aquele amor e a Duda rindo pra mim no berço. E eu falava, Deus, eu te amo. Gritava, chorando, Deus, eu te amo. E aí, quando foi? No outro dia, simplesmente, a Duda me puxa a traqueia do respirador, que ela usava para dormir. A traqueostomia saiu para fora e o aparelho não avisou. O aparelho avisava se passasse 15 segundos que tivesse vazando qualquer arzinho aqui, o aparelho avisava. O aparelho não avisou. E um detalhe, eu não dormi durante todo esse período. Eu sei que vai parecer mentira, gente, porque nem eu mesma acredito, tá? Nem eu acredito. Mas eu não dormia. Quando eu ia me deitar, eu falava com o Senhor, Senhor, se eu cochilar e a Duda precisar, o Senhor me chama? Eu dizia assim. E muitas vezes, gente, eu escutei o Senhor falando, Kênia. E aí eu sentava na cama, quando eu olhava pra Duda, a Duda tava roxinha. Que foi antes da gente conseguir esse aparelho, que foi lutas e lutas, gente. Deus fez tantos milagres, eu consegui tantas coisas, tudo Deus preparou o que ela precisava. Mas antes desse aparelho, a gente passou um período ainda que foi bem complicado. E o Senhor me chamava. E eu ia lá, aumentava o oxigênio, cuidava dela e ia. Então eu não dormia. Eu não sei dizer pra vocês, assim, como que eu consegui. Não sei, né? Foi Deus na minha vida. Eu mesmo, eu não sei falar como que uma pessoa sobrevive de cochilos. A minha vida foi esses anos de cochilo. Eu falo que mãe tem superpoder. Tem, mãe gente, tem superpoder. Tem umas coisas, assim, longe, não passa nem pertinho, tá? Que isso? Mas assim, eu ainda tô adaptando a questão do sono da Maria Rosa. E eu até te comentei antes, né? Que eu me rendi. Com 7 meses ela foi pra cama, nós estamos fazendo cama compartilhada. Aqui em casa tá funcionando assim, amém. Se desagradou alguém, agradou, não sei o que, aqui em casa tá funcionando assim. E aí ela acostumou
dormir mamando Uhum. comigo na cama. E ela fez isso e eu vim fazer almoço, isso já na soneca do dia, da que ela faz depois que ela acorda. E ela dorme, tem aquele período que eles costumam dormir ali, eu cerquei ela de travesseiro e ela chama, quando ela acorda ela chama, ela fala mãe, ela fala mamãe no bebenês dela Que e ela me lindo. chama. E aí eu tava cozinhando e o Espírito Santo me falou, vai lá agora. Aquele negócio assim, e Tita, vou bater, sabe aquela que você ainda fala assim, vou bater mais essa cebola aqui, Aham. porque eu tava fazendo o almoço. E o senhor falou de novo, agora. Sabe aquela coisa que... Aham. E eu fui, mas eu fui correndo, cheguei lá, ela tava na beiradinha da cama, que nesse caso, duas mãozinhas olhando pra porta. Se ela desse mais uma quantidade, era no chão, a cama é alta. Sabe assim, Nossa. sabe? Eu abracei ela e pedi perdão, falei, senhor, não deixa ela aqui sozinha nunca mais. Eu vigiei, nunca E a gente mais, sente não. mesmo, gente. Eu tenho certeza que as mães que estão ouvindo a gente sabe, já passou por uma dessas. A gente consegue sentir, Deus avisa. Não, o senhor dá um super poder pra Aham. mãe. É Dá. uma coisa assim, pai não tem isso não, gente. Então, o de vocês é falhado. Não vem, Isso pode é. até falar, mas eu sou diferente. Tem nada disso, é só as mães mesmo que tem. É, Não isso vem, aí. não vem usurpar isso aí A não. conexão, né, da barriga, aquela coisa sobrenatural de Deus mesmo. Então o Senhor me avisava, né? Quando a Duda estava precisando, eu acordava, socorria ela. Então foram 3 anos e 8 meses desse jeito, né? As internações foram reduzindo quando ela fez ali por volta de 3 anos. Aí eu já ia mais fazer exames de rotina, né? A Duda, ela não andava, gente, porque a minha meningocele, ela compromete, né? Então ela não andava, mas ela já, eu brincava, falava, levanta a perninha pra mamãe. Ela ia, levantava um pouquinho, sorria, né? Ela comemorava todas as coisas junto comigo. A Duda era sobrenatural, porque tinha vezes que eu olhava ela e falava assim, Duda, você não é daqui, minha filha. Eu falo que Deus, ele me mostrava, me mostrava. Só que a gente como mãe, gente, a gente não quer acreditar, você não quer aceitar, não quer. E eu olhava pra ela assim, eu me lembro direitinho, ela no cadeirão e eu olhando no rostinho dela, e ela tão linda, eu sei que a gente tava conversando assim, eu conversando com ela, e eu sei que eu olhei pra ela e falei assim, filha, você não é daqui, né? E ela abriu um sorriso pra mim. Eu falei, eu sei. E aquilo olhando pra ela, eu falei, eu sei. Porque era muito, muito sobrenatural. A Duda, ela era totalmente sobrenatural. Era algo assim, nossa, incrível. E aquilo foi, eu tinha aquilo no meu coração, o Senhor falava comigo da idade que ia recolher a Duda. Só que eu achava que eu tava ficando doida, né? E eu pensava assim, gente, isso é um desejo que você fica se martirizando. Você acha assim, eu que quero. Não, Deus, eu não quero isso, Deus não faz isso. E tipo assim, aquela coisa que você vai enlouquecendo, né? Mas Deus falava no meu coração da idade e era uma paz que eu não queria sentir. Eu falo assim, que é até meio perigoso, sabe? Eu expor isso, porque não é todo mundo que entende isso. Que eu falo que foi algo meu e Deus mesmo, gente. Amiga, né? mas fique em paz. Entendeu? Nem Jesus agradar a todos. Então. Não vai ser você com a sua fala que vai agradar. Eu tenho Pois é. certeza que muitas vidas vão ser impactadas por esse Amém. vídeo. Nós estamos aqui justamente com esse propósito Amém. divino do Senhor, de que com o que você viveu possa tocar outras vidas, porque tem pessoas que ainda estão vivendo o que você viveu. Você pode ter certeza que não é exclusivo, o Senhor presenteou outras pessoas que têm esse anjo em casa, que tá lidando com algo similar. Isso. Outras mães que vão entender totalmente, que vão conectar, e vão ter pessoas que não vão gostar e tá tudo certo. É assim Isso. mesmo. Então, assim, aí quando eu orava, o Senhor me dava visão, deu ajoelhada diante do corpinho dela, porque às vezes eu falava assim, Senhor, até quando a Duda vai ficar comigo? Porque a gente, quando tem uma criança especial em casa, sempre tem aquelas coisas, criança com isso vive até tantos anos, criança com isso, e eu morava dentro do hospital, gente, agora imagina o tanto de criança que eu via morrer. Eu já vi criança morrendo na minha frente. Eu escutei os gritos da mãe, eu andei naquela medicina assim, tentando não ouvir aquilo, e eu escutava os gritos dela. Quando o aparelho estava parando, entendeu? Então assim, foram muitas coisas. E a gente fica com aquilo na cabeça. O Senhor não vai recolher a minha filha? O que eu vou fazer, Deus? Eu não consigo viver sem ela. E quando eu conversava com o Senhor sobre isso, Ele me dava uma visão. Eu ajoelhada diante do corpinho dela, glorificando a Ele. Eu pensava, não,
Isso é loucura, porque Deus, jamais eu faria isso. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Nenhuma mãe sem consciência vai glorificar a Deus com seu filho morto. Eu falava, não, realmente eu tô ficando louca. Só que era tudo Deus me mostrando. E no dia que a Duda faleceu, isso aconteceu. Só que eu não me lembrava, eu fui lembrar depois que aconteceu. Olha, tanto que Deus é perfeito até nisso. Que quando a gente correu com ela, né, a hora que ela acordou, que tava cianótica, ela tava roxinha no berço, quando ela acordou. Quando eu acordei, olhei ela, acordei assim. Nesse dia, gente, foi o primeiro dia, eu dormi durante 1 hora, apagada. Em todo esse período que eu falei que eu só cochilava pra vocês, Deus me desmaiou, assim, das 7 às 8 da manhã. E eu acordei tão assustada, achando que já estava tarde, pelo jeito que eu tinha dormido. Eu senti que eu tinha apagado. Quando eu olhei no relógio, falei, meu Deus, né? Eu preciso dar tal medicação para ela. E quando eu olhei, a Duda estava roxinha. Só que às vezes era até comum ela estar um pouquinho roxinha. Às vezes o oxigênio estava meio baixo, eu tinha que... Aí fui lá, aumentei. Quando eu olhei, a traqueostomia estava para fora. Ela puxou a traqueia à noite. Ela ficou puxando a traqueia. E aí a traqueostomia saiu para fora, que é um ganchinho assim. Ela saiu para fora e o aparelho não apitou. Mesmo saiu para fora. Então, mais uma vez, eu vejo Deus nisso. Porque todas as outras vezes ele me chamou. E dessa vez não. Ele não quis que eu socorresse ela. Chegou o tempo. Era o tempo. Você entendeu que chegou o tempo. Porque no dia anterior, o que eu tinha falado para Deus? Eu te amo, se o Senhor fizer, eu vou continuar te amando. Eu disse isso para Deus. Coração rendido. Eu disse isso para Deus. Um coração totalmente rendido. Foi. Você acredita que o Senhor recebeu a sua oração? Muito. E foi completo aquilo que ele tinha de propósito com a vida da Duda ali. Isso. O milagre com certeza é você. Deus deu e Deus levou. Isso. Bendito seja o nome do Senhor. Sempre. Eu até cantei tantas vezes esse louvor. Santo sabe, Deus gente? de Israel. Não é pra todo mundo, não. Ah, Não, com certeza não é. Não é mesmo. Eu tô Senhor da glória. Senhor da glória, eu tô muito constrangida, porque diante às vezes de provas muito menores, muito pequenas. e eu me cobro isso, sabia? Que a Duda me ensinou isso. Oh, meu Deus. Então eu me cobro. É como se eu não pudesse chorar por outras coisas, porque eu já chorei por algo tão difícil. Então é como se eu não pudesse chorar por outras coisas. Porque isso foi muito, muito intenso. Então, se eu chorei pela perda da minha filha, o que mais vai me fazer chorar? Sabe? Só que eu entendi que eu não preciso ser Mulher Maravilha. Não Né? precisa mesmo. Meu Deus. Nós preparamos café, a gente preparou água e esquecemos do principal, do lenço. Foi. Meu Deus, tivemos que fazer uma pausa pra nos recompor aqui, porque deu um nó na garganta. Eu acredito que de vocês aí também. E agora nós vamos concluir essa primeira etapa. Não vou judiar de vocês não, nós vamos dividir em 2 etapas. E vocês ficam ligadinhos aí. Nós vamos concluir o que a gente estava falando aqui. Eu senti muito forte a presença do Senhor, ficando o tempo Amém. todo no seu falar. Amém. E eu creio que vai continuar assim, né? O céu desceu literalmente. Amém. Eu vi verdade nas suas palavras. Nós vamos concluir aqui essa parte do testemunho que eu falei que ia ser forte. Foi mais do que eu imaginava, porque o Senhor nos surpreende, né? Eu com certeza, eu não sei vocês, mas eu precisava ouvir tudo que a Kenny falou aqui. De coração, viu, Kenny? De coração Amém. mesmo, tá? Amém. Eu já conhecia a história e teve coisas que ela falou aqui que eu não sabia, né? Não sabia assim em detalhes. E mexeu muito comigo. E bora lá, né? Bora lá, amiga. Vamos lá, continuando, gente. Você realmente não precisa ser Mulher Maravilha. Não precisa ser Mulher Maravilha. A gente não precisa de dar conta, né? De todas as coisas. A gente não precisa ser perfeita. Então, foi isso que Deus ministrou no meu coração, né? E eu me permiti chorar. Me permiti achar ruim, me permiti lamentar, né? E era aquele tempo, o Senhor ministrou no meu coração que... Sabe aquela coisa que as pessoas diziam assim... Você não pode perguntar pra Deus por quê? E eu tinha um incômodo com aquilo. Porque às vezes eu queria perguntar pro Senhor. E o Senhor ministrou no meu coração.
eu ouvi Deus dizer, olha, você não tem isso, você pode me perguntar. Você pode me perguntar o que você quiser. Porque Ele já sabe o que está no nosso coração. Antes de sair aqui pela boca, Ele já sabe. Então, Ele já sabia o que eu queria perguntar. Então, eu falo que isso também é uma intimidade que o Senhor gera com a gente. Você pode me perguntar o porquê. Né? Isso, meu paizinho. E assim, eu só queria encerrar contando para vocês, né, pra Flávia, a visão que o Senhor me deu quando a Duda faleceu. Quando eu tava orando assim, perguntando, Deus, como é que eu vou fazer, como eu tava falando antes, como é que eu vou fazer se a Duda falecer, né? Deus, eu não consigo mais viver sem ela. E aí o Senhor me dava uma visão que eu estava ajoelhada diante do corpo dela, glorificando a Deus. Como eu disse, eu pensava assim, isso é loucura, mãe nenhuma faz isso. E o que aconteceu? No dia que a Duda faleceu, isso aconteceu, mas eu não me lembrava. Quando eles tentaram socorrer tudo, passou lá pra dentro, e aí eu fiquei naquela sala de espera. E eu me lembro que eu gritava, Deus, eu te amo! Chorando. E aí eu ajoelhava lá no chão daquela sala, falando pra Deus que eu amava ele, que ele, se ele pudesse, eu queria tanto um milagre ali naquela hora. Eu queria muito, porque meu grande sonho era subir num púlpito da igreja, contar para as pessoas, gente, olha, Deus fez um milagre da minha filha, ela tá andando, ela tá falando. Era esse o meu sonho, era isso que eu mais queria, né? Mas naquela hora ali, eu só dizia para ele que eu amava ele. E aí quando a assistente social veio, e ela pegou e disse assim, infelizmente a gente não conseguiu reanimar. E aí foi como, sabe, desligasse aquele botão assim de acabou. E aí eu fui lá naquele quartinho onde tantas vezes ela tinha ficado internada, naquele mesmo bercinho. E eu fui, cheguei lá, tava ela lá, né, sem traqueostomia, sem nada. E aí naquele momento, meus joelhos, eles é como se eles não me forçassem para baixo para ajoelhar. Olha, para você ver a visão que Deus tinha me dado, eu ajoelhada diante do corpinho dela. Só que nessa hora eu não me lembrei disso. Eu senti um peso me empurrando para ajoelhar. E eu me lembro que quando eu fui para ajoelhar, enfermeira, as pessoas que estavam ao meu redor, queriam me segurar. Eu falei, não, me solta, eu preciso ajoelhar. Eu falei, desse jeito, eu só quero ajoelhar, eu não tô caindo. E eu me ajoelhei, gente, no que eu me ajoelhei, nossa, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Quando eu me ajoelhei, eu fechei os meus olhos, me lembro como hoje, assim, ó. Eu fechei os meus olhos e disse assim, Deus, obrigada por 3 anos e 8 meses de puro sobrenatural. Essa foi a frase que eu disse, porque naquele dia ela estava fazendo 3 aninhos e 8 meses. Eu já estava preparando a festinha de 4 anos. E aí, quando eu disse aquilo, meu Deus, o Senhor me mostrou a Duda de pé. Porque no dia anterior, lembra de eu contar pra vocês que eu falei que eu queria ver ela falar, ouvir ela falar, ver ela andar e tudo. E naquele momento ali, o Senhor me mostrou ela de pé. Eu não vi o rosto nem do Senhor, nem dela. Mas, olha só pra vocês verem, né, gente? É meio assim. O Senhor estava sentado, tá? Numa banqueta, dessas banquetas maiores. E eu não vi o rosto dele. E a Duda tava de pé, na frente dele, assim. E eu também não vi o rosto dela, mas eu sabia que eram eles. E a Duda tava com um vestido de um tecido que ela tinha, um vestido clarinho. E ela girava, dançando e cantando. E eu escutava as gargalhadas do Senhor e dela, sabe assim? Era incrível, e ela girava super feliz, rindo. Naquele momento, eu fui tão tomada que foi assim, como eu vou ficar desesperada se isso tá acontecendo? Sabe, foi uma forma de Deus confortar meu coração ali. Eu vi que Ele tava me dando esse presente. De ver assim, lembra do que você me pediu ontem? Ela tá curada agora. Não era para as pessoas verem, mas era... Ele me mostrou, olha o privilégio que eu tive. Eu vi a Duda curada. Tudo que eu pedi, o Senhor me mostrou. Né? Não era da forma bem que eu queria, mas Ele me mostrou.
E aí, naquele momento que eu disse obrigada e vi tudo aquilo assim, e o Senhor falou no meu coração, sabe essas gargalhadas? Elas só existem aqui. Então, quando eu abri meu olho, eu pensei, nossa, eu ouvi a gargalhada que existe no céu e aquela risada só existe lá. Por mais que a gente esteja feliz aqui, não é daquele jeito. Aquela gargalhada é só lá, né? Então eu pude concluir que Deus esteve presente em todas as coisas, que nem sempre é tudo do jeito que a gente quer, não vai ser sempre do jeito que a gente quer, né? Mas Deus tem as maneiras dele, de alcançar a nossa vida, alcançar das pessoas ao nosso redor, de trabalhar no nosso coração. E foi indo, isso aí foi o começo de todo esse trabalhar. Reni, dá um recado, manda uma mensagem assim para as mãezinhas que viveram essa perca que você teve e que não tem o Senhor, ou que tem, mas que não teve esse entendimento, às vezes não conseguiu calar o barulho, né, que tem em volta para ouvir a voz do Senhor naquele momento, entender o propósito, né? Como você mesmo falou, eu achava que o meu testemunho ia ser chegar lá e falar, minha filha foi curada, e foi assim, minha filha andou e tal, e não foi isso. Então assim, eu quero que você dê esse recado para quem tá com a gente, que precisa dessa palavra, né, desse renovo. O que eu quero deixar para vocês mães, né, que talvez tá passando por isso, que eu passei. Eu falo que Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar é crer, porque foi Ele que me sustentou. E eu quero fazer uma pergunta, eu quero deixar uma pergunta, né, para vocês. Deus fez tudo que vocês já pediu em oração? Tudo que você pediu, Deus fez? A maioria, mas não tudo. Não é verdade? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que não, Deus não fez tudo que você pediu. E por isso Deus é mau? Deus deixou de ser Deus porque Ele não fez? Não. Então, há caminhos que a gente não vai entender. Mas o que eu sei e o que eu quero deixar pra você, você não precisa entender tudo, você só precisa crer. Só precisa crer. E é isso que fortalece. É a gente crer que Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Essa foi a sua resposta de porquê? Quando você queria perguntar e as pessoas falavam que não? E o Senhor te respondeu o porquê? Foi algo assim tão incrível, acho que foi mais de entender, né? O que Deus me falou um dia, tinha uns 3, 4 dias que a Duda tinha falecido e eu tava deitada. E aí eu fiz essa pergunta, né? Do porquê. E aí o Senhor falou comigo que Ele não recolheu a Duda enquanto Ele não ouviu aquilo de mim, aquela entrega. Que Ele estava esperando aquilo. Aquela coisa do eu te amo, Deus, não importa o que aconteça. Então foi isso que o Senhor deixou claro. Ele esperou aquele momento e eu entendi que aquele testemunho, aquela história era pra vida e era pra eu seguir, né? E era pros outros. Era pra mim e era pros outros. Que aquilo ia ajudar de alguma forma alguém. Então assim, só creia, continue firme. Crendo, Deus faz milagre, gente. A Duda foi, mas Deus continua fazendo milagre. Porque Deus não faz só o que a gente quer, né? No meu caso, era ela ser recolhida. No seu, talvez não. Continue crendo que Deus faz milagre. Amém. E amém. Gratidão para você que ouviu até aqui. Continua conosco, porque a história da Kênia só tá começando.